tudo sobre o Apocalipse. Vamos ver alguns aspectos, né, dessa informação. O que é que pode nos falar sobre tudo sobre o Apocalipse? Né? Apocalipse assusta muita gente, tá? E se a gente sabe de alguns detalhes, isso já facilita para a gente entender que não tem que se assustar com o Apocalipse, não. Apocalipse não foi escrito para assustar. Apocalipse foi escrito para confortar, não é para assustar. Então, veja aqui, ó, Apocalipse, estamos falando sobre os apocalípticos judaicos. Né? Para a gente entender o Apocalipse, é preciso a gente conhecer o contexto apocalíptico, não é? Daquela época. Então, aqui tem, primeiro, muitos textos foram escritos no período babilônico e após, no estilo apocalíptico, com toda uma cultura, quando toda uma cultura foi construída e nos tempos de Jesus já estava bem estabelecida e fazendo parte do cotidiano do povo. O povo respirava essa cultura apocalíptica, tá? Respirava. Tudo era ligado a isso, né? Até quem não acreditava, mas era tão comum conversar sobre esse assunto que aí nós temos aqui, ó. Por isso Jesus usou tanto de figuras e afirmativas, pois era o que mais o povo compreendia sobre futuro, sobre Deus e seu amor, mesmo que só para com eles. Eles acreditavam que Deus só amava eles, tá? É próprio da prepotência, né? Que nós temos também, entendeu? Então, acreditava que Deus não amava os outros povos, Deus amava eles, porque eles eram obedientes. Mesma coisa da gente, tá? Não tem diferença não. A gente bebeu desse veneno e a gente então, a gente que eu digo é o cristianismo, bebeu desse veneno e vive em função desse veneno. Nós somos melhores do que os outros, tá? Então isso aí é um aprendizado nosso do judaísmo. Tá certo? E aí, o próprio Jesus disse para os judeus, olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Claro que haviam salvos entre os judeus. Esses não eram filhos do diabo, né? Agora, também, mesma coisa, o cristianismo, né? Jesus falaria tranquilamente, vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Agora, é claro que dentro do cristianismo existem salvos, tá? Esses não são filhos do diabo, tá bom? Mas Jesus faria a mesma coisa conosco, porque nós somos ipsis literis, tá? Daquilo que os judeus eram e continuam sendo, tá bom? Eram tão apegados a isso que a cegueira religiosa e espiritual impedia e impede até hoje, né? Proporcionalmente, é muito provável que vai haver muito menos judeus salvos do que qualquer outro povo sobre a face da terra, por causa dessa cegueira, tá? Dessa coisa, nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus, embora Jesus tenha dito que não é. Muito bem. Muitos dos livros judaicos não canônicos ao Antigo Testamento, escritos a partir do exílio em Babilônia, com estilo apocalíptico e que esses livros muito influenciaram os tempos de Jesus, seus ensinos e ilustrações, bem como o conteúdo e figuras do Apocalipse. Então, eu vou citar aqui vários livros, vários textos, né? Que quando Jesus nasceu, esses textos já existiam, ou muitos deles estavam sendo escritos, ou foram escritos depois de Jesus. Tá bom? Depois do nascimento de Jesus. Então, esses vários escritos já estavam tomando conta de todo o ambiente. Todo mundo já conhecia bem esses textos, tá? E muitas das ilustrações desses textos são usados por Jesus e são usados pelos escritores bíblicos e são usados no livro do Apocalipse, tá bom? Então vamos ver aqui alguns desses livros. São muitos, olha aqui, isso aqui é uma lista e ainda tem mais nomes, né? Tem mais livros, mas isso aqui são alguns.
Então tem aqui, primeiro livro de Adão e Eva, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Caverna dos Tesouros, Epístola de Aristeas, Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculo Sibilinos, Prece de Manassés, primeiro livro de Enoque, quarto livro dos Macabeus, Apocalipse de Esdras, Salmo 151, Salmos de Salomão, Samuel Apócrifo, segundo livro de Adão e Eva, segundo livro de Enoque, segundo tratado do Grande Sete, terceiro livro de Enoque, terceiro livro dos Macabeus, Testamento de Abraão e Testamento dos 12 Patriarcas. Então é uma lista grande, mas ainda tem outros. Mas aqui, só para você ter uma ideia, né, que dos muitos livros que existiam dentro desse estilo apocalíptico e que vai influenciar a comunidade, toda a cultura hebraica. E por isso que Jesus, ao contar suas parábolas, usou muito das ilustrações desses textos, tá? Não quer dizer que Jesus estava aprovando, nem desaprovando, mas quer dizer que ele estava usando uma linguagem que todo mundo conhecia. Muitas das parábolas foram tiradas desses escritos que muitos conheciam, tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui, a gente amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta e vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo nessa oportunidade. Que o Senhor Deus abençoe você nesse dia e as pessoas que vão estar ao seu redor. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. Tá bom? Até mais.